Wellington, boa noite. Vamos aqui fazer o nosso melhor para que todos os temas propostos sejam bastante aprofundados. E começamos com este tema proposto, que tem a ver com a paz na RDC, no leste da RDC. Luanda conseguiu esta semana um acordo de cessar-fogo entre Kinshasa e Kigali. O cessar-fogo entra em vigor a partir da meia-noite de amanhã. Luanda procura um novo encontro entre Tshisekedi e Paul Kagame. Vamos começar por aí e começo com o Wellington Calazans. Wellington, que análise pode fazer a este feito que, uma vez mais, Luanda conseguiu naquilo que é o cessar-fogo no leste da RDC? Podemos resumir como uma grande conquista diplomática. Angola está de parabéns e o mundo que está atento a esse importante movimento no xadrez da geopolítica proposto por Angola. O mundo está exaltando, especialmente, a figura do presidente João Lourenço, por liderar, junto com seu corpo diplomático, uma negociação extremamente delicada, extremamente difícil. Sabemos que não estamos falando somente sobre Ruanda e sobre República Democrática do Congo. Existem interesses muito grandes em disputa no leste da RDC e, por isso, é realmente louvável esta conquista, que é, por extensão, a conquista do povo angolano, que é representado pelo seu presidente da República, que liderou este movimento, mas que o povo angolano é, no conjunto, artífice de uma paz que agora tende a ser espalhada não apenas em Angola, mas também na região. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da região, isso é importantíssimo para que Angola possa também ver os seus projetos com mais tranquilidade, num ambiente mais tranquilo, porque quando os vizinhos estão em briga, nós também ficamos preocupados. Quando eu falo nós, é porque eu me sinto também, de alguma maneira, angolano, já que vivi em Angola durante mais de 6 anos e tenho contato com o país há 24 anos. Então, eu fico muito feliz com essa conquista e esperamos que ela seja consolidada e ultrapasse esse importante passo, né? Tudo começa com o primeiro passo, que é o cessar-fogo, mas que este cessar-fogo ele seja o embrião da paz e não apenas uma pausa para reforço de guerra, como já vimos em outros casos, em outras regiões e outros países. Este acordo, Ivan, ele é considerado como parte do processo de Luanda, não é? Que visa acabar com os conflitos armados no leste da República Democrática do Congo. Ali, grupos armados apoiados pelo Ruanda têm causado problemas há anos. E esse memorando de entendimento entre Luanda e Kinshasa será supervisionado pelo mecanismo de verificação ad hoc reforçado. Isso também é muito importante, porque envolve outros atores e amplia a importância desse cinturão de proteção em torno do cessar-fogo como um embrião da paz. O governo da República Democrática do Congo apresentará um plano para neutralizar as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, não é? Com a qual o governo do Ruanda concordou. E esta negociação, ela realmente é algo que deve ser exaltado à exaustão por todos nós. Wellington, neste momento do início do cessar-fogo, será aproveitado com certeza para a ajuda humanitária para as populações. É também um ponto bastante importante. Sem dúvida alguma, e especialmente a população do leste da República Democrática do Congo, que vinha sendo alvo de ataques indiscriminados e cruéis, né? Muitos perderam as vidas, lamentavelmente, e agora, com esta possibilidade, essa abertura para ajuda humanitária, não vamos dizer que a situação deva melhorar, mas num ponto crítico como este, o sofrimento será
reduzido, o que já é muito importante para aquelas pessoas. E como você já destacou na abertura, este acordo entrará em vigor a partir do dia 4, não é? Que faltam aí algumas horas. Uhum. E países diversos, e eu destaquei isso porque tem sido aqui e ali na imprensa daqui da Europa destacado este grande feito, não é? Mas inclusive também Estados Unidos e Reino Unido, que sabemos que eram parte do problema de alguma maneira através de atores não oficiais, mas que pertencem a esses países, e também Portugal, França, que também são parte do problema como um todo, mas que agora percebem que os esforços de Angola, mais uma vez, prevalecem na região. Angola, que é importante destacar isso sempre, Angola, que foi o grande embrião para acabar o apartheid na África do Sul, é agora também o embrião para que a paz no leste da República Democrática do Congo possa ser conhecida. Devemos, por isso que eu falo a exaustão. Aqui não é bajulação, é uma questão de valorizar a paz, porque vivi a guerra de Angola e vivi o processo de transição para a paz. E sei a importância disso, sei o quanto mudou a vida do povo angolano, o processo de paz e a consolidação da paz. Por isso que quando os nervos estão exaltados, eu sempre falo, isso tudo está acontecendo porque há a paz, então não queiram resgatar o pior cenário, que é o cenário de guerra. Então, por isso que devemos sim fazer essa exaltação aqui, Ivan. Wellington, também na última semana Luanda está a procurar um novo encontro entre Tshisekedi e Kagame. Será que será alcançado este desafio? Para que este momento que está sendo aqui exaltado por todo o mundo, não é, de cessar fogo, ele seja, como eu falei, um embrião de paz e não uma pausa para novas guerras, é preciso que os líderes dos dois países tenham a grandeza, não é, de perceberem que é o momento, sim, de diálogo. E eu acredito que com a disposição do corpo diplomático angolano, que está realmente envolvido com isto, e com a ajuda, obviamente, de outros países da região em especial, este diálogo seja promovido e o mundo irá testemunhar um momento realmente que precisamos, né, viver no mundo, que é um momento de diálogo e paz. Wellington, em julho, no início de julho deste ano, também houve um cessar-fogo, mas que o exército da RDC acusou o M23 de não cumprir, de violar este mesmo cessar-fogo. Será que vamos vivenciar este mesmo cenário? Não, quando eu falei aqui sobre a questão do embrião, né, o embrião da paz, é exatamente para evitar que este cenário de violação do cessar-fogo seja repetido. E não é uma exclusividade do leste da República Democrática do Congo. Lamentavelmente, o cessar-fogo em diferentes regiões e diferentes conflitos foram usados historicamente para reequipar os exércitos envolvidos ou os grupos armados envolvidos no conflito para que a guerra possa ser retomada. Neste caso aí, e acabamos de falar sobre a importância dos líderes dos países Ruanda e República Democrática do Congo apresentarem grandeza, para que esta grandeza do diálogo possa ser um símbolo de tudo o que todo o povo representado por esses dois líderes, né, possa também estender para a sua rotina, que é a paz. É muito bom falar sobre paz. Vende mais jornal, dá mais audiência, traz leveza à alma. A paz é melhor do que a guerra. Então, é por isso que devemos ser positivos e otimistas. Muito bem, Wellington Calazans, esta análise ao primeiro tema escolhido para esta edição de sábado do Conexão Angola, que tem a ver com a paz no leste da RDC. Vamos mudar de tema, seguimos já para o segundo tema escolhido para esta programa Conexão Angola deste sábado. Atenção no Médio Oriente. Vamos aos destaques da última semana. Wellington Calazans, o líder político do Hamas, foi assassinado em solo iraniano. Irão e Hezbollah prometem retaliar a morte de Ismail Haniyeh. Vamos começar por aí. Será mais uma escalada de violência no Médio Oriente depois do assassinato do líder político do Hamas? Sem dúvida alguma.
lamentavelmente, Israel ultrapassou todas as linhas aceitáveis e, numa provocação irresponsável, agora vai ter que colher os frutos que plantou. E quando eu digo isso, Ivan, eu digo porque já vínhamos alertando que toda a região estava trabalhando por uma unidade para que juntos todos pudessem lutar contra Israel. E isso vai acontecer. É algo que ultrapassa qualquer tipo de interferência externa ou de desejo cínico ou verdadeiro de que a paz prevaleça na região. Quando eu percebi movimentos das Forças Armadas dos Estados Unidos enviando equipamentos e também da Rússia e a preocupação da China e de alguns países que realmente querem a paz ali na região, eu percebi que a guerra será inevitável. É uma questão agora de saber qual horário, talvez, ela seja iniciada. Porque eu não sei se o... Entretanto, Wellington, Israel está em estado de alerta total. Medo, muito medo, porque sabe que não terá a menor condição de se defender. O Iron Dome, como eu falei aqui, muitos questionaram, inclusive você, viu, Ivan? Eu lembro muito bem. Como é que você prova que os mísseis atingiram ou não atingiram? Eu sei o que eu estou dizendo. E sei, por isso é o medo de Israel. O Iron Dome é uma peneira, tá? Não segura absolutamente nada, porque não tem tecnologia hipersônica, que os iranianos dominam. Por isso Israel pode virar um buraco no mapa. Eu não acredito que o Irão, né, irá atacar com muita veemência agora. Irá, por enquanto, fazer ataques em alvos militares, porque existe aí um princípio, num acordo quase que secreto, entre China, Rússia e Coreia do Norte, de ataque somente a alvos militares e não civis. Para que a opinião pública, que é dominada por uma imprensa mentirosa, que é uma imprensa de propaganda, não culpe, né, esses países pelo extermínio de civis. Essa mesma imprensa que omite a morte de civis por parte de Israel e de outros países do bloco. Né? Mas a situação é crítica, a guerra vai acontecer, isso é inevitável. A bandeira vermelha já foi hasteada por ordens do Ayatollah Khomeini. Isso significa, na linguagem muçulmana, guerra. E isso é decretado, e quando essa bandeira vermelha sobe, não é blefe, é verdade. Na história sempre foi assim. Outras reações também surgem do Ocidente. Biden, por exemplo, diz que a morte do líder do Hamas atrapalha as negociações para o cessar-fogo em Gaza. É da mesma opinião, Wellington? Olha, hoje eu duvido muito que Joe Biden dê alguma opinião sobre alguma coisa. Você viu o vídeo? Você assistiu ele falar isso? Eu não vi. Então eu acho que Joe Biden não faz mais nada além de pegar o avião da Rússia quando foi receber a troca, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a troca de reféns, né? Ele subiu no avião da Rússia. Ele queria certamente tomar um chá com Vladimir Putin. Então eu não acredito mais em nada que falem sobre Joe Biden. Eu, sinceramente, eu não acho que ele tenha sanidade mental para estar à frente da presidência da República dos Estados Unidos. É muito óbvio para mim. Mas, já que insistem, se ele falou isso, ele deveria ter dito a Benjamin Netanyahu, teve oportunidade disso recentemente, olha, não vou mais mandar armas, não vou mais patrocinar a sua guerra. Se ele falasse isso, ele estaria sendo sincero. Mas não adianta prometer total apoio, total e irrestrito, e mandar, não é, as banheiras flutuantes, que antes eram assustadoras, mas hoje em dia qualquer drone de $300 afunda, para o confronto lá com os iranianos. Ou seja, com uma mão ele patrocina a guerra, com a outra ele fala sobre paz, e isso não é honesto em lugar nenhum. O Hamas procura um sucessor de Ismail. Quem se segue nesta corrida à sucessão? O Hamas não procura sucessor, porque não existe uma hierarquia verticalizada. Por isso que eu sempre falei aqui, todos os dias Israel vai matar um líder do Hamas. Ali, quando um morre, o outro já sabe quem é o líder imediatamente. É uma coisa quase que orgânica.
E é aí que está o grande problema. A impossibilidade de exterminar o Hamas como um grupo armado, que é muito orgânico, organizado, centralizado a partir da fé, não é? Assim como Israel também. Não é? Estamos falando aqui de forças fanáticas religiosas. Aqui não existe aqui nenhuma sanidade. Uns acreditam que são o povo escolhido, não é? E os outros não valorizam tanto a vida porque acreditam que vão encontrar ali 50 virgens, aquela conversa que a gente já sabe. Tudo isso é fanatismo, mas existe um fanático que está provocando mais do que outro, nesse caso Israel. Wellington, e a análise que se impõe, a atenção no Médio Oriente, no segundo tema do nosso painel de hoje, do Conexão Angola, o espaço da TPA Notícias voltado à geopolítica mundial. Vamos olhar agora para o terceiro tema escolhido para esta edição do Conexão Angola, eleições na Venezuela. Wellington Calazans, foi uma semana bastante agitada em Caracas. O Conselho Eleitoral reafirma a vitória de Maduro com 51,95% depois da recontagem dos votos. Vamos mesmo começar por aí, Wellington. Esta confusão, estas manifestações que registaram-se na última semana em Caracas, que cenário podemos esperar nos próximos dias para a Venezuela? O cenário de normalidade, porque Nicolás Maduro tem o apoio das Forças Armadas do seu país, foi eleito e o sistema eleitoral venezuelano é considerado um dos mais seguros e protegidos contra a fraude do planeta. Inclusive, um dos poucos que possui 4 fases de identificação dos eleitores. Então, as mentiras foram iniciadas antes das eleições com a difusão de inquéritos de opinião pública mentirosos que apontavam a vantagem que nem mesmo o candidato da oposição, González, acreditava ter, de 73%. E aquilo cria no imaginário da comunidade internacional e dos incautos dentro da Venezuela a sensação de que vai haver uma vitória esmagadora da oposição. Esse cenário, ele é um cenário já repetido, experimentado em outros países. Então, no clamor dessas mentiras proferidas pelos inquéritos de opinião pública, uma imprensa normalmente ocidental, viciada em propaganda e mentira, ela fala sobre possibilidade de fraude. Ou seja, vem um inquérito falso, apontando números inexistentes, e uma imprensa preparando a comunidade internacional e o povo da Venezuela de que, se não for aquilo que a mentira do inquérito está falando, foi fraude. Ou seja, desrespeito completo à soberania venezuelana, à CNE da Venezuela, que é respeitadíssima, com reconhecimento do Instituto Jimmy Carter. Falei sobre isso recentemente aqui na TPA, não é? Com muitas autoridades sérias acompanhando e confirmando a lisura do processo eleitoral da Venezuela. Mas não, os incautos insistem na tentativa de golpe. E a oposição, que quer o poder, para entregar as riquezas do país no dia seguinte, como Milei está fazendo na Argentina, não é? E eu falei que isso ia acontecer, a Argentina não sabe nem para onde o ouro do país foi entregue. A que nível de entreguismo chegou aquele país. Queriam mesmo com a Venezuela, mas não encontraram o sucesso desejado. Maduro... A Venezuela possui ouro, a Venezuela é o maior país com reserva de petróleo do planeta. Todas as guerras recentes, nas últimas 5 décadas, estão relacionadas ao petróleo. Não existe amor à democracia, coisa alguma, é roubo de petróleo. Os norte-americanos, inclusive com depoimentos em 2019 em vídeo, eu tenho aqui o vídeo comigo, do então presidente Donald Trump, 2017, falando que os norte-americanos não precisam se preocupar porque vão quebrar a Venezuela e vão ter aquele petróleo de graça para eles. Ou seja, é roubo, pirataria. E o povo venezuelano, através do movimento iniciado por Hugo Chávez,
dar um basta a esta tentativa de acabar com o país, não é? Mas ninguém pode contestar aqui que as dificuldades enfrentadas pelo povo venezuelano, decorrentes dessas sanções que são aplicadas e, felizmente, vão ser cada vez menos importantes com a criação de sistema financeiro do bloco BRICS, né, substituindo o SWIFT, que é uma ferramenta de guerra através do sistema econômico. A Venezuela sofreu grandes impactos na sua economia e houve um declínio muito grande na qualidade de vida dos cidadãos. E, com isso, certamente, focos de rejeição ao modelo vigente, né, na governação do país. Isso é normal que aconteça, porque o ser humano quer ter uma vida boa, todo cidadão quer ter uma vida boa. Angola passou a ser reconhecida como um país independente em 1993. A independência do país foi em 1975. Esses anos, não é? Deveríamos estudar como anos de impossibilidade de Angola, mesmo com o país em guerra na oportunidade, despontar e até promover a paz de uma maneira antecipada, não é? Como uma grande potência regional no continente africano e também econômica. Tudo isso, Ivan, é omitido no debate por uma imprensa que é uma máquina de propaganda. O que seria de Angola se não fossem as sanções impostas pelo não reconhecimento da independência do país pelos Estados Unidos da América? Seria um país muito mais forte, obviamente. Teve que tentar recuperar 20 e poucos anos de perseguição e de boicote às ações do país. A mesma coisa está acontecendo hoje com a Venezuela. Um país perseguido, riquíssimo, assim como Angola, é um país riquíssimo, mas que sofre sanções porque os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos da América querem roubar as riquezas da Venezuela, E assim como tentaram roubar de Angola e não conseguiram. Wellington, então, Maduro considerou mesmo que há um complô global contra o seu país. Existe, está na cara. Eu falei aqui tudo o que está acontecendo. Eu tenho até nomes, Ivan, porque eu não vou me submeter o nosso público a isso. Eu tenho até nomes dos agentes secretos, que não são mais secretos, porque eu já tenho os nomes, da CIA e de outros serviços de inteligência de outros países que atuaram na Venezuela para a promoção dessa instabilidade. É uma vergonha o que está acontecendo na Venezuela. E então, o Brasil é contra as novas sanções dos Estados Unidos à Venezuela? Se o Brasil não for contra, se o Brasil não ficar ao lado da Venezuela agora, vai perder a importância como um player do bloco BRICS na região, e a Venezuela será convidada para os BRICS e irá assumir esse protagonismo. Então, Lula tem a obrigação de se posicionar como um país parceiro dos seus vizinhos. Estamos vendo aí, comentamos há pouco a importância da paz na região, no leste da República Democrática do Congo, para o desenvolvimento também de Angola, e a preocupação do governo angolano para que a paz seja estabelecida. O governo brasileiro precisa ter essa mesma preocupação, e é preciso que seja dado um basta a esse vilipêndio contra a soberania da Venezuela, que é algo absurdo, inaceitável, e que os norte-americanos querem o quê? Depois de Guaidó, agora reconhecer González como vencedor de eleição? Com que capacidade os Estados Unidos podem falar uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Quem vai passar a faixa para González é quem? Guaidó? É isso? É essa a proposta norte-americana? É uma piada mundial. O declínio dos Estados Unidos da América, Ivan, é uma das coisas mais divertidas de assistir, porque eles me ajudam a sorrir. Wellington, e os Estados Unidos disse também na última semana que tem provas que existiram fraudes nas eleições na Venezuela. Assim como Donald Trump disse ter provas de fraude nas eleições norte-americanas, e todo mundo sufocou, inclusive tentaram tirar a vida de Donald Trump recentemente. Então os norte-americanos não são exemplo de nada relacionado a fraude eleitoral ou segurança eleitoral. É bom que calem as bocas e sigam seus rumos, porque estão perdidos. E os Estados Unidos, Argentina e Uruguai, Wellington, reconhecem a vitória da oposição, tal como já fizeste referência há instantes. Países infiltrados por agentes secretos. Milei atende ao Mossad e à CIA. Vastos documentos estão aí disponíveis. É uma pessoa que entrou no poder da Argentina para destruir a Argentina.
e vai destruir. Está destruindo. Então, sobre os outros, o tempo irá falar a mesma coisa. Muito bem, Wellington Calazans, a partir da Suécia em Estocolmo, a deixar aqui a sua opinião e análise, que é sempre ao sábado no Conexão Angola, relativamente às eleições na Venezuela. Agora sim, um último tema para o debate hoje no Conexão Angola e análise tem a ver com a guerra na Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans, a maioria dos ucranianos está favorável a negociações diretas com Moscovo para um cessar-fogo. Vamos começar por aí. Exatamente, Ivan, porque o maior impacto negativo dessa guerra é sobre o povo ucraniano. E por isso o povo ucraniano cansou de ser, com todo respeito, mas apenas num grau de comparação exato, rato de laboratório dessa experiência de guerra por procuração da NATO através da Ucrânia. As imagens que nos chegam, Ivan, elas são dramáticas. Nós vemos homens e mulheres sendo arrastados e atirados dentro de viaturas, fantasiados de soldados, e vão para um campo de batalha para morrer. Sem experiência nenhuma, sem formação, sem experiência nenhuma e sem formação. Não, como eu falei, são fantasiados de militares. Porque um civil que apenas veste uma farda e é atirado com uma arma na mão, sequer sabe utilizar aquela arma, num campo de batalha contra um dos mais bem preparados exércitos do mundo, que é o exército russo, aí é decretar a morte. Por isso, os focos de resistência já estão começando dentro dos centros urbanos ucranianos, porque 10% da tropa ucraniana foi destinada para tentar capturar ucranianos dentro da Ucrânia para que sejam transformados em soldados. Olha só que situação constrangedora. E agora a população está brigando contra esses 10%. Existem grupos especializados hoje na Ucrânia a combater esse grupo que tenta pegar o ucraniano e atirar dentro do campo de guerra. Ou seja, o ucraniano sabe que está condenado à morte se essa guerra continuar. É por isso que há hoje uma maioria esmagadora desejando que a paz seja o próximo tópico da agenda. Não há mais como manter esta guerra. Inclusive, como sabemos, toda guerra é econômica. A Ucrânia já disse que não vai pagar a sua dívida externa até o mês de outubro, ou seja, moratória. Os investidores vão começar a ficar preocupados, né? Porque muito investimento, guerra é lucro para muita gente, e eles não vão ver o retorno disso. Porque a Ucrânia está perdendo, já perdeu, na verdade, assim, de um ponto de vista técnico, já perdeu, não tem como reverter. Wellington, e o que é que falta para chegar então a esta paz, neste conflito? Falta a NATO, né, dizer que perdeu, admitir a derrota e concordar com o acordo de paz. O acordo de paz que vai ser feito, como em todas as guerras, nos moldes do vencedor. E o vencedor é a Rússia. Como nós falávamos aqui desde o início da guerra, que não tinha como a Ucrânia e a NATO vencerem aquela guerra, porque a Rússia tem melhores equipamentos, domina a tecnologia hipersônica, tem um exército muito bem preparado, modernizou o que o Ocidente faz com equipamento bélico velho, é destruir, transforma em sucata. Os russos, eles modernizaram, ou seja, então eles gastaram muito menos e possuíam muito mais equipamentos, e por isso essa vantagem assombrosa da Rússia contra uma NATO completa, porque, como sempre falei, sem medo de errar, a Ucrânia era apenas o terreno da guerra entre NATO e Rússia, isso está provado. É preciso que a NATO admita que não tem mais condição de reverter a guerra e concordar com o processo de paz. Wellington, nesta semana também Kiev e Moscou trocaram cerca de 300 corpos de soldados mortos. Isto é um sinal positivo naquilo que é a negociação entre os dois países? Essas negociações já vinham acontecendo, não com mortos, mas com vivos. É importante destacar isso. O que me deixou bastante
perplexo aqui, Ivan, e eu vou dividir essa perplexidade com você e com o nosso público, é que a Ucrânia recuperou 250 soldados e entregou 38, né? Quando eu falo soldados, eu falo corpos de soldados, né? Soldados mortos, 250 da Ucrânia e 38 russos. Veja só a proporção. Quem era que estava mentindo? O Conexão Angola, quando nós falávamos que a proporção era de mais de 5 para 1, de vantagem para a Rússia, ou a imprensa que dizia que a Ucrânia estava ganhando a guerra, não é? 250 soldados ucranianos foram devolvidos à Ucrânia e 38 soldados russos. Qualquer conta aí de regra 3, para qualquer criança, é possível chegar a uma conclusão sobre o que eu estou falando. Mas essa operação incluiu soldados que foram mortos em várias cidades fortaleza, que foram tomadas pelo exército russo, e também outras regiões. Alguns corpos foram encontrados em Mariupol e também em morgues na Rússia. A transferência ela aconteceu com a mediação da Cruz Vermelha e o local exato não foi revelado, até por uma questão de segurança, porque experiências recentes foram muito danosas para o lado russo, porque depois da troca de reféns, os ucranianos mataram os entregues reféns russos. Então, tudo isso ocorreu num ambiente extremamente sigiloso e cauteloso. Mas, concordando com você, toda forma de entendimento e diálogo é uma semente que nós devemos tentar aqui regar para que bons frutos possam ser colhidos no futuro próximo. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta semana procedeu a uma entrevista ao Le Monde, um jornal francês. Ele afirma que desistir dos territórios ucranianos é uma questão muito, muito difícil. Sim, desistir do território ucraniano é difícil porque é um decreto de derrota. É muito duro tudo isso, não é? Os ucranianos foram enganados pelos países da NATO de que teriam todo o suporte e condição de derrotar a Rússia. E essa crença, que também está associada a um fanatismo, lamentavelmente, que são neonazistas do lado ucraniano, que acreditavam algum ar de superioridade em relação aos eslavos, não é? do lado russo, e eu lamento que este tipo de perda do território ucraniano tenha que ser observado por falta de diálogo, por falta de cumprimento de acordos, como os acordos de Minsk, por população russa residente no então território ucraniano ter sido atacada pelos próprios ucranianos, e agora esse lado é russo, e vai ser russo. A Rússia não vai devolver. É aquele cinturão de proteção que eu sempre falo aqui, que é a única saída que a Rússia encontrou para poder ter paz. Porque o objetivo nunca foi melhorar alguma coisa dentro da Rússia ou da Ucrânia. O objetivo é dividir a Rússia em 17 ou 19 estados frágeis para o roubo de todas as riquezas russas. E isto foi tentado por Hitler, por Mussolini, todos eles perderam, e agora a NATO perde, certamente será, num futuro próximo, desmembrada por falta de dinheiro. Zelensky, durante esta entrevista ao Le Monde, também disse que as sanções impostas à Rússia nos Jogos Olímpicos são meias medidas. Você poderia repetir, Ivan? Eu não entendi a sua pergunta. O Zelensky, nesta entrevista, afirmou que as sanções impostas à Rússia nos Jogos Olímpicos são meias medidas. Olha, o desporto não pode ser arma de demonização. É uma vergonha que Israel esteja nos Jogos Olímpicos de Paris praticando um genocídio condenado por maioria esmagadora da comunidade internacional. Não é? Os atletas da Bielorrússia e da Rússia não têm nenhuma culpa
da insanidade da NATO e do próprio Volodymyr Zelensky de enfrentar uma Rússia numa guerra, de não cumprirem os acordos de Minsk. Então, eu acho que essas palavras elas são infelizes e apontam para uma falta de consciência da verdade sobre o problema. Se Volodymyr Zelensky insistir em defender uma propaganda, ele vai se dar muito mal, porque dentro do seu próprio território ele já é visto como um elefante na sala. Wellington Calazans, e esta sua análise relativamente ao último tema que trouxemos hoje para o Conexão Angola, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans, muito brevemente, esta notícia de Kamala Harris, que assegura a nomeação no democrata. Já era esperado isso, né? Toda uma situação de suporte para ela na condição de vice-presidente, ser alçada à disputa ao cargo de presidente da República. Então foi confirmado isso e agora vamos esperar as emoções das eleições aí dos Estados Unidos da América. E o aspecto negativo e positivo da última semana? Eu tenho dois positivos. Eu tenho o grande mérito da diplomacia angolana na busca do cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo. Espetacular essa notícia. E tenho também como positivo a força e capacidade de liderança do presidente venezuelano, Maduro, Nicolás Maduro, que sofreu um verdadeiro bombardeio, mas resistiu e mostrou as provas de que quem estava mentindo não era ele. O negativo, não, ficamos só com dois positivos, não é? Negativos, o mundo já está em guerras aí, não preciso falar tanto, já falamos sobre tantas guerras hoje. É verdade. Wellington Calazans, vou aproveitar já a oportunidade também para agradecer a disponibilidade sempre de estar conosco aos sábados no Conexão Angola. Muito obrigado e continuação de um bom final de semana. Igualmente, Ivan. Obrigado também ao professor por mais uma aula e a você assistindo, obrigado pela companhia. Um grande abraço e até a próxima semana.